Meu nome é Márcio Mitidieri, especialista em certificação, e eu trouxe para você uma grande novidade. Em parceria com a Agrogênios, estaremos disponibilizando para você vários conteúdos sobre sustentabilidade para que você possa aplicar em sua organização. Basta clicar em curtir, compartilhar e caso tenha alguma dúvida, acesse o nosso link na descrição. Nessa aula nós vamos entender um pouco mais aprofundado o que significa uma auditoria interna. Você que quer manter a certificação rodando 100% afinada dentro da sua organização, você precisa cuidar de treinar e educar muito bem o auditor interno. É ele que vai zelar para que todos os requisitos estejam sendo mantidos rodando e aderente à norma dentro da sua organização. Primeira coisa que nós devemos fazer é escolher dentro da nossa empresa rural quem vai ser a equipe de auditores. Eu posso ter uma pessoa ou várias pessoas. Uma que cuida da parte de boas práticas agrícolas e outra da parte documental. Não importa. Ou uma que cuide de todos. O mais importante é que você, quanto mais vezes fazer uma inspeção interna dentro da sua propriedade, mais correto vai ficar o entendimento. Para que a gente possa entender melhor como funciona uma auditoria interna, a gente tem que ter um dos princípios de administração de empresa muito claro na cabeça de cada um. Que princípio é esse? Ela se chama melhoria contínua. É a gente, através de uma não conformidade, a gente poder entender a causa raiz dessa não conformidade, propor uma ação corretiva, né? E que essa ação corretiva possa colocar um ponto final, né, nessa causa raiz, que ela nunca mais volte a acontecer. Ou seja, eu tenho a não conformidade, eu tenho, vamos dizer assim, a ação corretiva, né, e eu tenho o que eu vou fazer para que nunca mais essa não conformidade volte a acontecer. Isso a gente chama de melhoria contínua. Muitas das vezes a gente entende de forma negativa uma não conformidade. Na maioria das vezes é algo que está dando errado no processo e que precisa ser melhorado e que gera essa não conformidade. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes a gente percebe que no campo estava faltando alguma coisa no meu banheiro. Ou seja, a água não estava funcionando e estava faltando o cesto de lixo. Eu posso usar uma técnica de 5 porquês. Por que a água não estava funcionando? Olha, porque a equipe responsável por manutenção não ficou sabendo. Por que a equipe responsável por manutenção não ficou sabendo? Porque os funcionários do setor não avisou. Por que os funcionários do setor não avisaram? Olha, porque faltou treinamento. Então, qual que é a causa raiz? A falta de treinamento dos funcionários de campo, e para eles saberem que o banheiro teria que ter a água funcionando em sabonete e cobrar isso dos demais, gerou a não conformidade. Então, como que eu faço para resolver isso? Definitivamente, eu tenho que treinar e capacitar esse funcionário e eu tenho que ter uma ação imediata, ou seja, ir lá consertar, tá certo? O banheiro para que a água esteja funcionando, tanto no lavatório quanto no banheiro, e colocar o cesto de lixo lá dentro. Então, eu tenho a não conformidade, eu tenho a ação imediata e eu tenho a ação corretiva. A corretiva é para que nunca mais volte a acontecer essa falha no processo. Então, veja bem, na auditoria interna nós vamos levantar vários pontos que precisam, né, de melhoria contínua ou que não estão fazendo parte ou aderindo à norma.
Então, a gente chama dessas não conformidades. Então, como que eu faço para fazer uma auditoria interna? Primeiramente, participar do grupo, do curso Global Gap, para entender o que cada requisito pede e qual a forma que eu atendo. Segunda coisa, eu preciso entender como fazer uma ação corretiva para que nunca mais volte a acontecer essa causa raiz dessa não conformidade. Então, de posse dessas duas questões, a gente consertando, vamos ter a melhoria contínua, que é o que a norma prega e é que é aquilo, tudo que a gente espera de um sistema de gestão eficaz dentro da nossa organização. Então, muito bem, eu fazendo uma auditoria interna, a primeira coisa eu preciso ter de posse ou um checklist impresso ou de um notebook para que eu possa ir fazendo as anotações. Normalmente eu prefiro imprimir o checklist, que aí eu vou fazendo as anotações, ou eu acompanho com o tablet ou com o celular lá e vai fazendo as anotações. Primeiramente, eu saio a campo, né? Vou fazer as entrevistas. Nós vimos anteriormente, né, que eu tenho que visitar alguns pontos fundamentais. Então, eu faço a minha programação da auditoria, que eu posso também falar assim, olha, eu vou fazer o protocolo AF tal data, CB tal data, FV tal data. Ou eu vou fazer tudo isso num dia só, certo? Então, qual que é a minha programação anual? Olha, eu vou fazer minha auditoria interna mensalmente, tal data. Eu faço um cronogramazinho, certo? Com base nesse cronograma, eu faço a programação na parte da manhã, vejo as instalações, entrevisto os funcionários, e na parte da tarde eu checo a minha documentação. Tá? Então, o interessante é que se eu for auditor interno, sempre auditar uma área que não é a minha, porque se eu me auto-auditar, pode ser que eu passe alguma coisa desapercebido. Mas isso não tem problema também. O importante é que ocorra uma auditoria interna e você tem que ser crítico o suficiente para entender que ali tem um erro. A partir do momento que, igual você está fazendo um regime, você começa a mascarar ou comer a mais do que foi programado na sua dieta alimentar, vai fazer mal da mesma forma. Então, eu saio normalmente, vou a campo e verifico lá no depósito defensivo. Aí eu com o checklist está perguntando, as portas estão fechadas? Os equipamentos de emergência estão funcionando? Aí vai lá, testa o chuveiro de emergência, testa o lava-óleo, verifica se tem um balde com areia e pá, verifica se a FISP está lá, verifica se a caixinha de primeiros socorros está lá dentro e está com conteúdo que não esteja vencido. E aí esse conteúdo da caixinha de primeiros socorros tem que estar batendo com o solicitado na gestão de saúde e segurança. Se tem extintor de incêndio, se no meu vestiário os EPIs estão com controle de lavagem, se estão numerados e com nome, para evitar que um misture com o outro. Se tem a toalha de banho, se a toalha de banho não está adicionada dentro do armário de forma a se contaminar com o equipamento utilizado. Então, isso tudo eu vou estar checando nessa minha auditoria interna, se está limpo, se as portas estão bem, se as sinalizações obrigatórias estão no local, se não perdeu nenhuma, se elas precisam ser substituídas, se elas não precisam, se o extintor de incêndio está por vencer, se não está. Vamos dizer que o extintor estava vencido, estava faltando, né, a caixinha de primeiro socorro, o controle de banho não estava, eu vou anotando esses itens para que a gente possa depois fazer um relatório de não conformidades de acordo com os requisitos. Isso tudo vocês vão receber em download na hora que a gente estiver falando no requisito de auditoria interna. Mas de tão importante que ela é para nós, eu resolvi fazer essa aula em separado para que a gente possa checar. Então eu visito meu depósito defensivo, eu visito meu depósito de fertilizante, eu verifico se o estoque está sendo controlado,
se todos os defensivos dentro do meu depósito têm registro para cultura certificado, se estão sinalizados, né? Vou para a oficina, verifico as sinalizações, entrevisto o meu tratorista, anoto o nome dele para verificar se os exames estão ok, se tem passado por treinamento agroquímico e de tratorista. Pergunto a ele se ele sabe quem são os socorristas, entrevisto as pessoas, né? Você vai ter as perguntas mais frequentes que você deve fazer para os seus funcionários no que tange a certificação. Desde o modo dele, você tem que checar se eles estão usando corretamente o banheiro, se ele sabe onde que está a caixinha de primeiro socorro, se ele sabe quem são os socorristas, se ele sabe quem são os brigadistas, se os lixos estão sendo respeitados, se a fazenda optou por fazer a coleta seletiva, se o lixo está sendo devolvido, verificar se a contenção do diesel está ok, verificar se a caixa separadora de água e óleo do lavador está ok, verificar as sinalizações dos talhões, verificar se teve pulverização, se está com sinalizado que não é para entrar porque teve aplicação, se está em carência, né? Então, todos os mecanismos externos você vai checando. Aquilo que você não conseguir, então, olha, na entrevista o funcionário relatou que não teve, não sabe quem que é o socorrista, o tratorista estava sem o treinamento de tratorista, você relatou que não participou de curso. Isso tudo você vai checar depois que você voltar de campo nas suas documentações, certo? Vão anotando. Então, no final do dia, você vai ter que fazer um relatório para você poder montar um cronograma de ação corretiva. Vamos dizer que você teve 7 não conformidades maiores, 10 menores e 3 recomendadas. Você vai montar um plano de ação. Quais foram as maiores? A análise de água não estava batendo, o treinamento de tratorista, o banheiro não estava funcionando, isso aí. Então, você vai listar todas e o número do requisito, se é maior, se é menor, e vai fazer um plano de ação corretiva. Sempre olhando a causa, o que você fez para consertar e qual a medida você teve para nunca mais voltar a isso acontecer. Lembrando-se que, para cada ação corretiva, muitas das vezes, a não conformidade vai precisar de um treinamento para educar a pessoa, né? Porque simplesmente mandar fazer aquilo, mas sem entender o que está sendo feito, né? Qual é a causa raiz, qual é a correção, qual é a ação corretiva. Causa raiz, falta de análise de água. Correção, mandar fazer a análise de água. Ação corretiva, treinar e capacitar o pessoal do departamento agrícola para que anualmente faça corretamente as 3 análises de água do sistema de irrigação. Aí você anexa lá o treinamento de todo mundo, explica para todo mundo como tem que ser feito essa análise, deixa um cronograma lá na parede para eles nunca mais esquecerem de fazer essa análise. Vocês entenderam a melhoria contínua acontecendo? Ou seja, daqui a pouco as pessoas, de tanto serem cobradas, começam a executar aquilo de forma sistemática. Na hora que eu entro na sistematicidade das coisas dentro da minha organização, eu começo a andar no piloto automático. Ou seja, as coisas acontecem sem eu precisar cobrar, já fazem parte da rotina do dia a dia. O meu procedimento de higiene do PEC não estava funcionando. Muitos funcionários não sabiam que tinham que comunicar com o meu administrador. Bom, qual é o problema? Qual é a ação corretiva? Treinar e qualificar. Né? Por que isso não deu certo? Olha, o meu encarregado não liberou a turma para fazer o treinamento e eles ficaram sem saber o que fazer. Então, eu tenho que treinar o
o meu encarregado, eu tenho que chamar o chefe direto dele lá e falar assim, olha, tem que liberar ele para o treinamento. Porque senão eu vou ter essa não conformidade. A grande maioria das coisas acontece dentro da nossa propriedade porque a gente se vê refém do dia a dia com todas as coisas que a gente tem que fazer. Então, eu começo a pensar, eu não posso parar meu tratorista porque eu tenho um monte de atividades a serem feitas no campo. Então, logo eu não treino, mas em compensação, às vezes eu vou ficar parado 5 dias porque, por falta de treinamento, ele quebrou o trator. Chegou a hora da gente. Então, por isso que eu falo, você quer ficar livre da consultoria? Você quer aumentar o desempenho da sua equipe? Você quer reduzir os custos da sua empresa? Treine auditores internos para que todos os processos sejam monitorados mensalmente, trimestralmente. A norma pede uma vez por ano, mas é você quem pode ditar isso. Quanto mais cobrado, mais você vai ter o controle do processo. E uma empresa com processos bem definidos é uma empresa lucrativa. Te aguardo na próxima aula.